Bom, gente, bem-vindo a mais uma aula de Excel. Essa é a 10ª aula de Excel e nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês como usar a função PROC-V. Então, antes de mais nada, só para mostrar e ilustrar aqui, ó, na aula passada, na videoaula 9, eu mostrei para vocês como usar a função soma-C. Bom, naquela tabela a gente tinha criado essa tabela que é o mês, estado, serviço, tag, despesa, despesa. E é onde que a gente calculou aqui usando a função soma-C, suporte, plantação e assim por diante. Bom, se vocês observarem, tem algumas modificações nessa tabela. O que eu fiz? Eu criei aqui, ó, na coluna A, uma nova coluna onde eu coloquei código, onde eu estou identificando cada campo ou cada linha da minha tabela com um código diferente. Pode ver que cada linha da minha tabela possui um código diferente, como A001, 02 e vai até o A015, tá? Por que eu fiz isso? Como eu vou usar o PROC-V, eu vou digitar o código aqui, ó, A001, por exemplo, A001, e ele já traz para mim, ó. Então, por exemplo, mês, o mês foi o mês de janeiro. O estado é o Rio de Janeiro, ó, se eu olhar aqui é o Rio de Janeiro. Serviço foi o suporte, se eu olhar aqui é o serviço suporte. O técnico foi o Diogo, o A001 foi o Diogo, aqui ó, Diogo. E a despesa foi de 680, despesa 680. Por exemplo, se eu digitar aqui o código A014, então se eu apagar aqui, ó, digitar A014, se eu der um Enter, ele vai trazer essa linha da minha tabela aqui, ó, que é o março, Goiás, treinamento, Lídia Carvalho, 330. Então, se eu der um Enter aqui, ó, março, que é o mês de março, o estado foi Goiás, treinamento, Lídia Carvalho, 330. Ou seja, essa linha aqui, tá? Então, olha só. Para a gente poder usar o PROC-V, então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente que a gente tem que ter uma coluna que vai identificar de forma única cada linha da minha tabela, tudo bem? Só que para usar um exemplo mais prático, mais visível, eu criei aqui ó, na planilha 2, já deixei semi-pronto aqui, uma tabela, tá? Então, olha só, eu tenho uma tabela onde eu tenho aqui ó, os códigos, igual da outra lá, o nome de cada funcionário meu, a rua onde ele mora, o telefone dele, a data de nascimento e o cargo. E eu quero, quando eu digitar o código de cada funcionário meu, ele traga as informações do meu funcionário. Então, eu deixei aqui em cima, ó, código, pulei uma linha, nome, pulei uma linha, endereço, telefone, data de nascimento e cargo. Ou seja, quando eu vim aqui digitar aqui assim, ó, A001 e der um Enter, ele vai trazer para mim o nome, Diogo Souza, endereço, rua 1, telefone 999, data de nascimento e o cargo, tá? Bom, só lembrando uma coisa também, que esse código aqui, A001, eu criei, tá, gente? Você pode criar qualquer tipo de código aí. Bom, antes da gente começar, só mostrar um pouquinho de formatação, que é interessante, eu vou fazer o seguinte, então acompanhe, ó, vou selecionar todas essas células aqui, ó, tá, ó, selecionei todas elas, vim aqui, ó, cor de preenchimento, vou colocar um cinza mais escuro, vou vir aqui na linha, ó, na coluna C, na linha C1, certo? Eu vou colocar um cinza mais claro aqui, ó, tá? Vou selecionar ela, vou pegar aqui a ferramenta pincel de formatação e vou aqui, ó, no nome, frente do nome, pincel, endereço, pincel, telefone, pincel, data de nascimento e finalmente pincel, tá? Pincelando, deixar o mesmo tom. Vou aproveitar para selecionar todos eles aqui, ó, ao alinhamento, ao invés de ser à esquerda, eu vou colocar à direita para ficar mais próximo de lá. Vou aproveitar, vou selecionar o primeiro aqui, ó, vou clicar com o botão direito do mouse, vou vir aqui, ó, formatação de células. Formatação de células vai abrir essa janela para mim, onde que eu tenho várias opções e eu tenho aqui alinhamento. Alinhamento não, bordas, tá? Eu só vou aumentar a espessura da borda, pode ver que cliquei aqui, ó. Vou colocar a cor ao invés de ser automático, vou colocar uma cor mais escura, tá? Vou colocar uma cor mais escura aqui, ó. E vou colocar a borda na esquerda e na parte superior aqui, ó. Depois eu vou trocar a cor da borda, tá? Da borda, vou colocar um branco aqui agora para dar um efeito legal e vou selecionar. Os outros dois está faltando, que é a parte de baixo, apesar de não parecer, mas ele fica selecionado aqui, ó, a parte de cima. Vou dar um clique em OK.
Ele vai ficar criar esse efeito aqui pra mim, aqui, tá? Eu vou selecionar ele, a mesma coisa que eu fiz, ó. Ctrl, selecionei, pincelei, cliquei. Opa, dá um Ctrl Z aqui, tá? Pincelei, nome, pincelei, endereço, pincelei. Tá, gente? Isso aqui é só a formatação mesmo, tá? Tá aí, ó. Só pra dar esse efeito aqui de que ele tá mais fundo. E quando você seleciona ele, parece que ele muda. Parece que ele está mais afundado, tá? Bom, vamos lá. O que interessa pra gente então é o PROC-V. Então, antes de usar o PROC-V, só vamos analisar aqui, ó. Soma, essas funções todas a gente já viu, ó. Mínimo, C, arred, marred, elógico, ou lógico, conte valores, conte num, conte C, soma C e finalmente agora que a gente vai estar usando agora é o PROC-V. Então, o PROC-V é um procurador vertical, função muito utilizada para procurar valores de uma tabela, de uma forma mais simples. E a síntese dele é PROC-V, valor procurado. Então, a gente tem quantos parâmetros aqui, ó? Valor procurado, tabela matriz, então que é o segundo parâmetro, e finalmente, índice da coluna. Tabela matriz, só colocar um ponto e vírgula aqui, gente, ó. Isso, agora sim, ó. Então tem 3 parâmetros aqui, ó. Valor procurado, tabela matriz e índice da coluna. Parece ser complicado, mas não é não. Olha só, analise comigo, ó. Eu quero que, quando eu digitar aqui, ó, A001, ele traga para mim o nome de Diogo Souza, aqui no endereço, a rua e assim por diante. Então, para eu poder fazer isso aqui, ó, vamos começar aqui, ó. Aqui, então, no código aqui eu não vou fazer nada, só vou deixar o campo aqui, porque é aqui que eu vou digitar o código que eu quero, um desses daqui. Por exemplo, A006, A007, então aqui que eu vou digitar. Então, eu venho aqui, ó, no primeiro valor que eu quero procurar, eu vou digitar aqui, ó, igual PROC-V. Procurador vertical, a parênteses. Então, ele está falando para mim, ó, valor procurado. Aonde que eu vou digitar o valor procurado? O valor procurado eu vou digitar aqui, porque é aqui que eu vou digitar o A001 ou A004, assim por diante. Então, eu dou um clique aqui, porque é aqui que eu vou digitar. Ponto e vírgula, esse foi o meu primeiro parâmetro. O segundo parâmetro é a tabela matriz. Então, a tabela matriz, vou selecionar minha tabela como um todo. Ó. Minha tabela está aqui, ó. Certo? Ó. Selecionei a tabela toda, ponto e vírgula. Bom, se a gente analisar a tabela matriz, por que a tabela matriz? Porque uma tabela um vetor, nada é um vetor, uma matriz é constituída de colunas e linhas. Então eu tenho aqui, ó, coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, minha tabela tem, se eu selecionei ela como um todo, ó, pode ver que é do A13 até o F20, ó, A13 até o F20, se eu analisar minha tabela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Bom, aqui no nome, qual coluna que eu quero que traga? Então, quando eu digitar o A001, eu quero que ele traga para mim a coluna 2, onde está o nome. Então, eu ponho 2 aqui, ó, e fecho parênteses, ó. Dou um Enter, ele vai colocar esse tralha N barra D aqui, é porque eu não digitei nenhum valor aqui em cima, tá, gente? Ó, mas só para fazer um teste, ó, se eu digitar aqui, ó, A001, ele traz para mim aqui, ó, de Diogo Souza. Pode ver que o A001 é o Diogo Souza. Se eu digitar aqui, ó, A006, ele vai trazer para mim o Sérgio, tá? Mas não acabou ainda. Vou aproveitar até deixar esse Sérgio aqui, ó. Não, vou deixar aqui, ó. Vamos lá pro segundo, então, ó. Igual PROC-V a parênteses. Então, a primeira coisa que ele fala para mim, aonde você vai digitar o valor? Os valores para ser procurado vai ser aqui, ó. O valor procurado vai ser aqui, ó. Ponto e vírgula. Agora ele pede para você selecionar a sua tabela como um todo. Então, vou selecionar minha tabela como um todo aqui, ó. Ponto e vírgula. Selecionei a tabela. E agora ele está falando para mim, ó. Eu quero achar o endereço. O endereço é qual coluna? Por isso que é procurador vertical, ó. Eu estou na vertical, procurando na vertical aqui, ó. Então, se eu olhar aqui, ó, 1, 2, 3. Então, o endereço está na coluna 3. Então, ponho 3 aqui, dou um Enter. E ele trouxe para mim. Se eu analisar, ó, o A006 é o Sérgio Castro e ele realmente mora na rua 06. Se eu mudar aqui, ó, A004 e dar um Enter, automaticamente ele traz para mim o João Batista aqui, ó. Então, continuando, o processo vocês vão ver que é repetitivo. Então, vamos lá, igual
proc v. Então o primeiro parâmetro é onde que você vai digitar. Então onde que eu vou digitar é aqui, onde está o código. Então aqui que eu vou digitar. Então selecionei lá, ponto e vírgula. Seleciono minha tabela matriz, que é onde que ele vai procurar o valor para mim. Então eu peço para ele procurar nessa tabela como um todo. Então eu selecionei a tabela inteira, ponto e vírgula. E agora o telefone vai ser, se aqui for o 3, então vai ser o 4. Ó, 1, 2, 3, 4. Então o telefone é o 4. Então põe o 4 aqui, fecha e dou um enter. E ele trouxe o telefone para mim. Finalmente aqui eu coloco igual proc v a parênteses. Onde que eu vou digitar o valor procurado? O valor procurado vai ser aqui. Aqui que eu vou digitar o valor. Minha tabela, seleciono minha tabela como um todo. Selecionei, ponto e vírgula. E finalmente vai ser a data de nascimento, vai ser a coluna 5. Tá? Fecha parênteses e dou um enter. E aqui, gente, na data de nascimento, que se vocês analisarem, ele trouxe um número meio que estranho. Mesmo eu colocando a coluna 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele trouxe, ao invés de trazer em forma de data, então ao colocar o 001 que vocês viram, ó, A001, ó, dá um enter, ele deveria trazer aqui, ó, 3, o 5, mas é porque a formatação da célula tá diferente, tá? Se eu clicar aqui no botão direito, vim aqui, ó, formatar célula, números, ao invés de ser geral, número, moeda, contábil, eu coloco aqui, ó, data, tá? E para seguir o mesmo padrão que tá lá, eu coloco esse daqui mesmo, ó. Tá? Pode ver que agora ele traz na forma certinho. Finalmente, eu coloco igual proc v. O valor procurado vai ser digitado aqui. Aqui que eu vou digitar o código, ponto e vírgula. A minha tabela como um todo, selecionei ela, ponto e vírgula. E finalmente vai ser a última coluna, que é a 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então põe um 6 aqui, fecha parênteses. Dou um enter. E aí ele traz para mim. Ó. Se eu digitar aqui, ó, A002. Ele traz para mim, ó, Flávio Cruz, se eu vou ver o nome é Flávio Cruz, Rua 2, telefone 777, a data de nascimento e ele é técnico, tá? Bom, tem uma coisa legalzinha também que dá para fazer aqui, mas eu vou deixar para a próxima videoaula. Eu vou trazer, eu vou separar, tá? Aqui, numa planilha, eu vou, ao invés de fazer as duas coisas na mesma planilha, numa planilha eu vou deixar a minha tabela, onde vai estar os nomes, e nessa planilha 3 é onde que eu vou trazer os valores procurados aqui, tá? Então, mas isso eu vou deixar para a próxima videoaula, certo, gente? Então, só para terminar essa videoaula aqui, ó, só lembrando que essas videoaulas e outras videoaulas podem ser conferidas aqui no seguinte endereço site, www.informaticaentretenimento.blogspot.com, e até a próxima videoaula. Tchau!